Amigos, o nosso encontro de hoje é para falar sobre aquela segunda fase. Nós vamos continuar comentando sobre as fases do desenvolvimento da criança. Hoje nós vamos comentar sobre a segunda fase do desenvolvimento da criança, que ela vai de aproximadamente 1 ano e meio a 3 anos de idade. Reparem, aqueles que estão assistindo nossos vídeos, que nessa fase de 1 ano e meio a 3, já começa no meio da fase, aos 2 anos, aquele momento crítico de aprendizagem definitiva da criança, ou seja, a aprendizagem, a formatação das redes neurais para permitir à criança o seu processo de aprendizagem perfeito. Então, é muito importante que nós lembremos que essa fase é super importante. Todas são, mas essa é super importante em diversos aspectos. Uma delas, a aprendizagem. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que observar é que a aprendizagem é definitiva para a felicidade da criança, certo? Bom, até então, até 1 ano e meio, que era a fase oral, como nós vimos no outro vídeo, a criança estava o quê? Ela explorava o mundo, ela estava num processo de exploração do mundo. Agora, ela entra num processo de aprendizagem do pensamento. Então a criança, nesse momento, está aprendendo a pensar. Então vamos ver passo a passo para não esquecer nenhum detalhe. O primeiro detalhe que eu notei é a chupeta. Lembrem que na fase anterior nós comentamos que se houver necessidade da criança, se ela não estiver satisfeita com o mamar no peito, a chupeta é necessária. Então não é para dar chupeta à criança à torta e à direita, apenas se ela não estiver satisfeita apenas com o mamar no peito. A chupeta é necessária. Agora não. A partir do momento que ela passa para a segunda fase, a chupeta, além de não ser necessária, passa a ser prejudicial. Prejudicial, inclusive, pode vir a formar uma insegurança na criança. Então passou para a fase seguinte, que é essa agora, e nós vamos ver quais são os sinais que a criança mostra que já passou por essa fase que Freud chamou de fase anal, que vai de 1 ano e meio a 3 aproximadamente, por aí. Bom, depois nós vamos ver os sinais, mas agora nós vamos ver o que nós temos que fazer com a chupeta. A chupeta tem que ser jogada fora, mas eliminada. Pode fazer até uma cerimônia da queima da chupeta, dizer que caiu no rio, etc., tacar fogo, qualquer coisa. O importante é tirar a chupeta. Por quê? A criança pode até reclamar, chorar, espernear, dizer que quer chupeta, mas ela vai fazer isso porque viciou na chupeta e não porque tem necessidade. Porque necessidade nenhuma, a partir de agora, ela terá da chupeta. Ela vai ter sim, ela vai passar a sua necessidade de satisfação da boca, que era a chupeta, para o ânus, que tem um motivo muito sério nisso. A fase anal, ligada a ânus, tem a ver com o processo digestório, ou seja, tem a ver com a formação de toda a preparação de todo o sistema digestório da criança, o digestivo da criança. Então ela passa a sentir prazer em defecar. Esse prazer em defecar é extremamente necessário para que o processo digestório se dê de uma maneira tranquila, fácil, etc. Então, como é que nós sabemos que ela passou por essa fase anal? De uma forma nem sempre muito agradável. Por quê? Ela que estava acostumada a mexer, botar a mão em tudo, pegar tudo que é objeto, levar à boca, agora o que ela vai levar à boca? As fezes. Então ela vai tender a pegar as fezes com a mão e levar à boca. Os pais entram em crise, ficam desesperados. Mas não é para ficar desesperado, é natural que isso aconteça. Mas nós vamos deixar a criança levar as fezes à boca? Se ela pegou, não podemos fazer nada. O que nós não podemos de jeito nenhum é pegar a mão dessa criança, dar um tapa, dizer que é nojento, que isso é feio, de jeito algum. Ou a gente se prepara para ela não fazer isso, ou se ela faz, nós temos que, com muito cuidado, dar outras opções a ela, de coisas que ela possa realmente levar à boca e substituir as fezes por essa outra coisa. Que coisa é essa? Argila, por exemplo. Ela vai precisar mexer em algo, tá? A argila, aqueles pais muito fresquinhos, muito cheios de frescura,
Podem comprar aquela argila purificada, filtrada, peneirada, sei lá, aquela coisa que se vende em algumas lojas aí, e colocar num quadradinho, aqueles que moram em apartamento, quem mora em casa é mais tranquilo, botar num quadradinho, põe a argila lá dentro, molha um pouco, pronto, joga a criança ali. O que vai acontecer? A criança vai se lambuzar toda com aquela argila e tudo, e vai esquecer de fazer isso com as fezes. Ela vai ficar com o sistema digestório tranquilo, vai fazer cocô com a maior naturalidade, não vai ter problema nenhum de insegurança, tá? E não está se sujando. Uma tranquilidade para os pais, certo? Então, argila é uma solução. Outra, não tem argila? Massa de modelar. Compra massa de modelar, deixa a criança mexendo. Quem não tem, quem mora em casa, interior, etc., que tem terreno, deixa no terreno, mexendo na terra, barro, tudo. Pronto. O que a criança precisa é se lambuzar, mexer em alguma coisa. E se ela mexer nas fezes, cuidado. Não deixe ninguém dizer para a criança que é feio, fedorento, sujo, errado, porque o que vai acontecer? Ela está fazendo cocô e alguém diz que é feio, fedorento e sujo e que está errado, o cérebro dessa criança vai bloquear, vai dizer o que eu estou fazendo está errado, vai bloquear. O que significa bloquear, fazer cocô? Prisão de ventre. Aí sai o pai correndo com a criança para o hospital para levar, para quê? Chega lá, se eu fosse o médico, dizia imediatamente, tem que dar uma surra no pai e na mãe. Que quem está bloqueando, tem que fazer ter prisão de ventre foram vocês, quem bloqueou foram vocês. Então, é um cuidado que nós temos que ter muito grande nessa fase, porque os pais têm uma tendência muito grande a não querer ver a criança se sujar muito mais, muito menos ainda sujar de fezes. Tá? Então esse é um detalhe. Caso a gente tenha algum parente, uma avó que às vezes faz isso, um tio, fedorento, etc., quais são os problemas que a criança pode vir a ter? Então, um dos problemas que eu anotei aqui, que eu tenho visto muito, encontrei muito na clínica psicanalítica minha, neuroses. Muitas neuroses surgiram em adultos ou adolescentes, já no final de fase da adolescência, quando nós vamos voltando para saber o que pode ter causado essa neurose, aí descobrimos o que? Na fase anal, alguém bateu na mão dela, alguém disse que aquilo era fedorento, alguém chamou a atenção dela, ela bloqueou, teve prisão de ventre. Quando chegou na adolescência começou a ter gastrite, na fase adulta pode vir a ter úlcera e até coisas mais sérias, que são doenças psicossomáticas causadas por um trauma que não havia a menor necessidade de existir. Bom, outra coisa que é muito importante que ocorre na criança nessa fase de 1 ano e meio a 3 anos de idade, na fase anal, e essa é estudada e mostrada nas teorias por meio de Vallon, Henri Vallon, ele fala das experiências laborais. A criança começa a fazer experimentações motoras, ela começa a querer, aliás, Erik Erikson também fala sobre isso, né? Experiências motoras, ela quer andar, quer subir num banquinho, quer lavar louça, quer fazer alguma coisa. Então, nessa hora, essa criança está desenvolvendo o seu intelecto através do sensório motor. Então essa fase sensório-motora, que é a fase anal, ela é muito importante para que os pais saibam que tem que deixar, tem que dar liberdade. A liberdade é muito importante para que a criança então desenvolva a partir desse momento o senso de autonomia. Óbvio que não é uma liberdade completa, é liberdade com exercício de limites. Limites e controle. Para quê? Para ela não se machucar, para ela não sair, para ela aprender que a experiência que ela vai fazer não é livre. Tem limites, tem regras. Então é o momento de aprender regras e o momento de entender limites, mas o momento de ter um senso de autonomia desenvolvido. Caso ela seja proibida de fazer qualquer coisa, essa criança vai ficar insegura o resto da vida. Nessa fase também, de 1 ano e meio a 3, ela começa, como ela aprendeu a pensar, ela começa a ter a capacidade de emitir julgamentos sobre a vida, julgamentos sobre os outros, julgamentos sobre si mesmo, etc. Isso é muito importante, nós observarmos, ouvirmos atentamente, está iniciando o processo da fala, e ouvirmos inclusive os gestos, porque nessa fase a criança começa a falar
e ela começa a falar como aquele italiano que fala mexendo as mãos o tempo todo, como eu, por exemplo, embora não seja italiano, também faço isso. Mas a criança faz muito mais. Por quê? Ela tem que ajudar a fala por meio dos seus gestos. Então nós temos que ouvir a criança, ouvindo também por meio dos gestos que ela está fazendo, para que ela possa se comunicar com mais facilidade e ficar segura no processo de comunicação. Comunicação. Outra força que aparece nessa fase, muito forte, mostrada, observada muito bem por Erik Erikson. É o que? É a fase da vontade. Lógico que a gente vê que a criança, desde que nasce, tem vontades. A criança atualmente, por exemplo, ela parece que já nasce com vontade, já nasce chorando, exigindo alguma coisa. Mas o processo da vontade real, ela vai aparecer, segundo Erik Erikson, e é uma observação que a gente faz também agora, nessa fase de 1,5 até 3 anos. Então nós temos que estar atento a essa fase da vontade, para quê? Para dar liberdade a ela para aparecer e apresentar essas vontades, mas que ela aprenda também a juntar as suas vontades com, como nós falamos antes, os limites, as regras que existem na sociedade. Ou seja, essa fase é a fase que nós temos que dar liberdade vigiada. Então, liberdade vigiada, deixar ela fazer as coisas, deixar ela fazer as experimentações, mas estar atento e controlando para que ela aprenda que ela não está, que a experiência que ela vai fazer não é qualquer experiência. Há limite, há regras para isso. Ok? Então, dando uma revisada rápida no que nós falamos, primeiro, a fase que ela saiu foi a fase oral, a fase que ela entrou foi a fase anal. Essa fase também é chamada de sensório-motora e está explicado por que sensório-motora. Ela vai começar a experienciar, vai começar a andar, começar a subir num banquinho, começar a fazer coisas, mexer em objetos, etc. Os pontos mais importantes dessa fase: chupeta fora. Segundo, criar algo para ela se lambuzar à vontade, para que ela não precise pegar nas fezes e levar à boca. Terceiro ponto: não criticar a criança quando ela estiver mexendo nas fezes, se ela por acaso tiver que fazer isso, para que ela não bloqueie o processo digestivo e com isso não crie prisão de ventre e mais tarde tenha gastrites, úlceras, etc. E o senso de autonomia, deixar com que ela crie autonomia com limite. Ok, gente? Então, para a segunda fase importante da criança, que é essa fase anal e a fase sensório-motora, eu só tenho a lembrar mais um detalhe, que é o detalhe da fase crítica, que foi descoberta agora há pouco pela ciência, a fase crítica de formatação dos elementos básicos da aprendizagem, que começa no meio, logo no início da fase anal, logo no início da fase sensório-motora, aproximadamente aos 2 anos de idade, e vai até um pouco depois dessa fase, que é aproximadamente os 4 anos de idade. Então, outra observação que nós temos que ter é isso. Nessa fase, a criança formata as redes para o seu aprendizado futuro. Tudo que você puder conversar com essa criança, na medida que ela for processando a sua inteligência, conversa. Tudo que você puder mostrar a essa criança, mostre. Todo tipo de brinquedo, de formas, cores, etc., mostre a ela. Converse sobre tudo. Mostre tudo o que está acontecendo. Mostre os objetos, mostre as máquinas, mostre o funcionamento das coisas. Se bem que da maneira que as coisas vão, se você pegar um computador ultramoderno, daquele que você ainda não aprendeu, e mostrar a uma criança de 1,5 a 3 anos, é bem capaz que ela acabe ensinando você a mexer nisso. Ok? Bom, então, por hoje, por esse encontro nosso, essa é o nosso recado. E eu quero deixar, mais uma vez, vocês à vontade, por favor, para criticar, mandar sugestões, dúvidas, etc., tanto através do e-mail, como no comentário no próprio YouTube, ou por meio do Facebook também, ok? Estou à disposição de todos, aguardando seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.